Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem transformar completamente o próprio destino, enquanto outras passam a vida inteira lutando sem sair do mesmo lugar? E se eu lhe dissesse que existe um poder capaz de mudar sua realidade, fortalecer sua mente e abrir caminhos que o mundo não consegue enxergar? Um poder que não faz barulho, não busca aplausos e não precisa da aprovação de ninguém. Um poder que atua no silêncio. Hoje quero convidar você a fazer uma viagem que pode mudar para sempre a maneira como enxerga o sucesso, a prosperidade, a fé e o propósito da sua vida. Durante muitos anos, os ensinamentos inspirados em Napoleon Hill mostraram que toda grande conquista começa primeiro na mente. A palavra de Deus também nos ensina que Ele trabalha no secreto, preparando aqueles que permanecem fiéis, mesmo quando ninguém está olhando. E quando essas duas verdades se encontram, nasce uma força capaz de transformar qualquer destino. Talvez você esteja vivendo um momento difícil, talvez tenha orado e ainda não viu respostas. Talvez esteja trabalhando duro sem reconhecimento, lutando sozinho, carregando sonhos que ninguém acredita serem possíveis. Se esse é o seu caso, permaneça comigo até o final deste vídeo, porque a mensagem de hoje pode ser exatamente aquilo que Deus permitiu que você ouvisse neste momento da sua vida. Mas antes de começarmos, quero fazer um pedido muito especial. Se você acredita que conteúdos como este fortalecem sua fé, renovam sua esperança e despertam uma mentalidade de prosperidade, inscreva-se agora no canal. Dessa forma, você não perderá nenhuma das próximas mensagens que podem continuar transformando sua caminhada. Deixe o seu like, porque esse simples gesto faz com que esta mensagem alcance outras pessoas que também precisam de esperança e direção. E escreva aqui nos comentários a seguinte frase: eu escolho crescer em silêncio. Quero ver quantas pessoas estão assumindo esse compromisso diante de Deus e diante de si mesmas. Sua mensagem pode inspirar alguém que, neste exato momento, está pensando em desistir dos próprios sonhos. Agora respire profundamente, abra o seu coração e permita que cada palavra encontre espaço dentro da sua mente e da sua alma. Porque a partir deste momento, você descobrirá que o silêncio nunca foi um sinal de abandono. Muitas vezes é justamente no silêncio que Deus fortalece o caráter, renova a fé, prepara a mente e transforma pessoas comuns em exemplos extraordinários de coragem, propósito e prosperidade. A sua história ainda não terminou e talvez o capítulo mais importante da sua vida esteja começando exatamente agora. Existe uma verdade que poucas pessoas conseguem compreender antes que a vida lhes ensine da maneira mais difícil. A maioria acredita que o sucesso pertence àqueles que falam mais alto, que exibem cada conquista nas redes sociais, que anunciam seus planos antes mesmo de dar o primeiro passo. Vivemos em um mundo onde o barulho parece ser confundido com progresso. Mas permita-me fazer uma pergunta que pode transformar completamente a maneira como você enxerga sua própria jornada. E se o verdadeiro poder estivesse justamente naquilo que ninguém consegue ver? Durante muitos anos, estudando a mente humana e observando homens e mulheres que construíram grandes impérios, percebi que existia um padrão invisível entre todos eles. Antes das riquezas, antes do reconhecimento e antes da vitória pública, existia um período de absoluto silêncio. Era nesse momento que seus sonhos eram fortalecidos, sua fé era colocada à prova e seu caráter era moldado. Lembro-me da história de um jovem chamado Daniel. Ele trabalhava em um pequeno escritório, onde passava despercebido pela maioria das pessoas. Todos os dias chegava antes dos colegas e saía depois de todos. Enquanto muitos desperdiçavam horas reclamando da vida, Daniel aproveitava cada minuto livre para estudar, aprender novas habilidades e alimentar sua mente com conhecimento. Ninguém o elogiava.
Ninguém percebia seu esforço. Muitos até acreditavam que ele jamais sairia daquela posição. Certa tarde, um colega se aproximou e perguntou: Daniel, por que você trabalha tanto se ninguém reconhece seu esforço? Ele sorriu com tranquilidade e respondeu: porque eu não estou trabalhando para impressionar as pessoas. Estou construindo alguém que elas ainda não conseguem enxergar. Naquele momento, poucos compreenderam a profundidade daquela resposta. Mas os anos revelariam seu verdadeiro significado. Foi então que compreendi algo que mudaria para sempre minha maneira de observar o sucesso. As maiores vitórias nunca começam diante dos aplausos. Elas começam dentro da mente, onde apenas você e Deus conhecem os pensamentos que alimenta diariamente. Napoleon Hill costumava ensinar que toda riqueza é criada duas vezes, primeiro na imaginação e depois no mundo físico. Antes de existir uma empresa, existe uma ideia. Antes de existir uma fortuna, existe uma decisão. Antes de existir um líder, existe alguém disposto a vencer batalhas silenciosas que ninguém verá. Observe a própria natureza. Uma árvore gigantesca não nasce da noite para o dia. Durante muito tempo, sua maior evolução acontece debaixo da terra, onde suas raízes crescem em silêncio absoluto. Enquanto ninguém percebe qualquer mudança na superfície, a verdadeira preparação já está acontecendo. A vida funciona exatamente da mesma forma. Talvez hoje você esteja estudando sem que ninguém valorize seu esforço. Talvez esteja economizando enquanto todos ao seu redor gastam impulsivamente. Talvez esteja enfrentando dificuldades que ninguém conhece. Talvez esteja reconstruindo sua autoestima depois de inúmeras decepções. Tudo isso faz parte do período em que suas raízes estão sendo fortalecidas. E permita-me perguntar novamente: você está construindo seu futuro ou apenas tentando convencer o mundo de que um dia será bem-sucedido? Existe uma enorme diferença entre parecer preparado e realmente estar preparado. Muitos gastam energia tentando provar seu valor. Os vencedores utilizam essa mesma energia para evoluir silenciosamente. Quando você compreende esse princípio, deixa de sentir necessidade de explicar seus sonhos para quem nunca acreditará neles. Você entende que nem toda visão deve ser compartilhada antes da hora. Algumas sementes precisam permanecer protegidas até estarem suficientemente fortes para enfrentar as tempestades. Foi exatamente isso que Daniel fez. Enquanto seus colegas buscavam reconhecimento imediato, ele continuava investindo em si mesmo. Lia livros durante o almoço, anotava metas todas as manhãs, visualizava diariamente a vida que desejava construir. Em vez de reclamar das circunstâncias, perguntava a si mesmo: que tipo de pessoa preciso me tornar para merecer o futuro que desejo? Essa simples pergunta passou a orientar cada uma de suas decisões. Com o tempo, sua postura mudou. Sua confiança deixou de depender da opinião alheia. Sua disciplina tornou-se mais forte do que suas emoções. Sua fé passou a ser alimentada pelas pequenas vitórias diárias que ninguém via. É exatamente nesse momento que ocorre a verdadeira transformação. Porque o silêncio nunca representa a ausência de progresso. O silêncio representa preparação. Enquanto muitos procuram validação externa, você fortalece sua identidade. Enquanto muitos falam sobre riqueza, você desenvolve a mentalidade capaz de administrá-la. Enquanto muitos desistem por não receber reconhecimento imediato, você continua avançando, sabendo que cada pequeno passo está moldando um destino extraordinário. Repita mentalmente estas palavras: eu não preciso provar meu valor ao mundo. Meu trabalho falará por mim. Minha disciplina construirá meu futuro. Minha mente está preparada para a prosperidade. Cada dia de preparação silenciosa me aproxima da vida que fui criado para viver. Nunca subestime o poder dos dias em que parece que nada está acontecendo.
São justamente esses dias que constroem as maiores histórias de sucesso. Quando o mundo finalmente enxergar os resultados, muitos acreditarão que tudo aconteceu de repente, mas você saberá a verdade. Você lembrará das manhãs em que escolheu continuar, das noites em que estudou enquanto outros dormiam, das vezes em que acreditou em si mesmo quando ninguém mais acreditava. E compreenderá que o silêncio nunca foi um sinal de estagnação. Foi o lugar onde seu destino começou a ser transformado. Depois de compreender que o silêncio é o terreno onde os grandes destinos são preparados, existe uma segunda lição que poucas pessoas conseguem aprender antes de desperdiçar anos de suas vidas. É uma armadilha invisível, tão poderosa que já destruiu sonhos extraordinários antes mesmo de nascerem. Ela não faz barulho, não chega como um inimigo declarado. Pelo contrário, muitas vezes se apresenta disfarçada de amizade, de conselho ou da necessidade de ser aceito. Estou falando da necessidade de aprovação. Permita-me fazer uma pergunta que talvez incomode sua consciência, mas que pode libertar sua mente para sempre. Quantas decisões da sua vida foram realmente suas? E quantas foram tomadas apenas para agradar outras pessoas? Pense por alguns segundos. Quantos sonhos você enterrou porque alguém disse que era impossível? Quantos projetos nunca começaram porque você teve medo de ouvir críticas? Quantas oportunidades passaram diante dos seus olhos simplesmente porque você esperou que alguém dissesse, você pode? A verdade é que ninguém pode conceder uma autorização para que você viva o propósito que Deus colocou dentro de você. Quando observo as histórias dos homens mais bem-sucedidos que estudei durante minha vida, encontro sempre um ponto em comum. Antes de serem admirados, foram desacreditados. Antes de receberem aplausos, enfrentaram o silêncio. Antes de serem chamados de gênios, foram considerados sonhadores. E isso não aconteceu apenas no mundo dos negócios. Observe as Escrituras. Quando Deus chamou Noé para construir a arca, o céu estava limpo. Não existia chuva que justificasse aquele trabalho. Durante anos, ele continuou construindo diante dos olhares de pessoas que zombavam dele diariamente. Imagine quantas vezes ouviu que estava perdendo tempo. Imagine quantas pessoas disseram que ele havia enlouquecido. Mesmo assim, Noé não interrompeu sua missão para convencer ninguém. Ele continuou construindo em silêncio, em obediência, em fé. Essa é uma das maiores lições que você pode aprender. Quando Deus coloca uma visão dentro do seu coração, Ele não pede que você convença o mundo. Ele pede apenas que permaneça fiel ao processo. Foi exatamente isso que aconteceu com Daniel. Depois de decidir trabalhar silenciosamente, algo curioso começou a acontecer. As pessoas passaram a questionar sua mudança. Alguns colegas diziam, você está estudando demais. Outros riam quando ele recusava festas para investir seu tempo aprendendo. Até amigos próximos perguntavam, você realmente acredita que tudo isso vai mudar sua vida? Daniel poderia passar horas tentando explicar seus objetivos. Poderia discutir, poderia tentar convencê-los de que enxergava um futuro diferente. Mas, em vez disso, escolheu permanecer em silêncio. Porque havia compreendido uma verdade ensinada por Napoleon Hill. Uma mente decidida não desperdiça energia defendendo seus sonhos. Ela utiliza essa energia para realizá-los. Existe uma enorme diferença entre falar sobre sucesso e construir o sucesso. A maioria prefere conversar sobre prosperidade. Poucos aceitam pagar o preço necessário para alcançá-la. É exatamente aqui que muitos fracassam. Eles contam seus planos antes da hora. Recebem críticas. As críticas geram dúvidas. As dúvidas enfraquecem a fé. A fé enfraquecida paralisa a ação. E os sonhos morrem sem nunca terem tido a oportunidade de crescer. Mas observe como Deus trabalha.
Uma semente não nasce no momento em que é plantada. Primeiro, ela permanece escondida, protegida, silenciosa, debaixo da terra. Se alguém cavasse naquele instante para verificar seu crescimento, destruiria todo o processo. Você percebe o que isso significa? Nem tudo o que Deus está fazendo em sua vida deve ser exposto antes do tempo. Há projetos que precisam amadurecer no secreto. Há mudanças que precisam acontecer primeiro dentro de você. Jesus ensinou algo extraordinário quando falou sobre entrar no quarto, fechar a porta e orar ao Pai em secreto. Existe um poder no secreto que o mundo não consegue compreender. É ali que a fé cresce. É ali que o caráter é fortalecido. É ali que a identidade deixa de depender da opinião das pessoas. Napoleon Hill também compreendeu esse princípio quando afirmou que os pensamentos dominantes moldam a realidade daquele que os alimenta diariamente. Perceba como esses ensinamentos caminham lado a lado. A Bíblia ensina que devemos guardar o coração. Napoleon Hill ensina que devemos guardar a mente, e ambos apontam para a mesma verdade. Aquilo que você protege internamente determina aquilo que você viverá externamente. Se permitir que as opiniões negativas ocupem espaço em sua mente, elas produzirão medo. Se permitir que a fé ocupe esse espaço, produzirá coragem. A escolha acontece todos os dias. Daniel havia entendido isso. Por isso, criou um hábito que mudaria completamente sua vida. Todas as manhãs, antes mesmo de olhar o celular ou ouvir qualquer notícia, ele separava alguns minutos para ficar completamente em silêncio. Respirava profundamente, fechava os olhos, orava. Depois, abria um livro e alimentava sua mente com princípios de crescimento. Em seguida, escrevia suas metas. Não fazia isso porque alguém mandava. Fazia porque sabia que uma mente disciplinada produz uma vida disciplinada. Enquanto muitos começavam o dia consumindo preocupações, Daniel começava fortalecendo sua fé. Enquanto muitos enchiam a mente de medo, ele a preenchia com esperança. Enquanto muitos esperavam motivação para agir, ele escolhia agir antes mesmo de sentir motivação. Foi então que começou a perceber algo extraordinário. As circunstâncias ao seu redor ainda eram exatamente as mesmas. O salário continuava pequeno, os desafios continuavam existindo. As dificuldades ainda apareciam todos os dias. Mas havia algo completamente diferente. Sua mente já não reagia da mesma maneira. Seu coração já não dependia da aprovação das pessoas. Sua confiança não estava mais baseada na opinião dos outros, mas na certeza de que Deus estava moldando seu destino enquanto ele permanecia fiel ao processo. Talvez seja exatamente isso que você precisava ouvir hoje. Você não precisa que todos acreditem em você. Você precisa continuar acreditando mesmo quando ninguém acredita. Você não precisa que todos compreendam sua caminhada. Você precisa continuar caminhando. Você não precisa explicar seu propósito para quem nunca recebeu a mesma visão. A águia não perde tempo convencendo os patos de que nasceu para voar acima das tempestades. Ela simplesmente abre as asas e voa. Agora, permita-me deixar outra pergunta em seu coração. Se hoje ninguém reconhecesse seu esforço, você continuaria trabalhando com a mesma dedicação? Porque essa resposta revela quem você realmente é. O verdadeiro vencedor trabalha primeiro pela missão. O reconhecimento é apenas uma consequência. E existe uma terceira lição que poucos conseguem compreender. Não basta permanecer em silêncio, não basta ignorar as críticas. Existe algo ainda mais poderoso, capaz de transformar completamente o rumo da sua vida. Aqui, você descobrirá por que a mente constrói o destino muito antes que as mãos construam a riqueza, e entenderá como seus pensamentos podem estar aproximando você da prosperidade, ou afastando-o dela sem que perceba.
Existe um princípio que mudou completamente minha maneira de compreender o sucesso, e posso afirmar, sem hesitação, que ele também pode transformar a sua vida. Durante muitos anos, observei homens que começaram sem dinheiro, sem influência e sem qualquer vantagem aparente. Alguns nasceram em extrema pobreza. Outros enfrentaram rejeição, fracassos e perdas que fariam a maioria desistir. Ainda assim, encontraram um caminho para prosperar. O que eles possuíam em comum? Não era sorte, não era inteligência extraordinária, não eram contatos importantes. Era algo invisível aos olhos humanos, mas poderoso o suficiente para alterar o rumo de qualquer existência, a forma como pensavam. A mente é o lugar onde toda vitória nasce. Antes que uma casa seja construída, ela existe na imaginação do arquiteto. Antes que uma empresa transforme milhares de vidas, ela começa como uma ideia aparentemente pequena. Antes que alguém se torne uma referência para o mundo, primeiro precisa vencer as guerras silenciosas que acontecem dentro da própria mente. Foi isso que compreendi estudando durante anos os princípios do sucesso. O homem não se torna aquilo que deseja ocasionalmente. Ele se torna aquilo que alimenta continuamente em seus pensamentos. É exatamente por isso que a palavra de Deus declara em Provérbios que, assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Essa verdade atravessa os séculos porque continua sendo absoluta. Sua vida sempre caminhará na direção dos pensamentos que você escolhe cultivar. Pense por um instante. Se todos os dias você alimenta medo, ansiedade e insegurança, que tipo de decisões tomará? Provavelmente evitará riscos, desistirá cedo, aceitará menos do que merece. Agora, imagine alguém que alimenta diariamente fé, esperança, disciplina e propósito. Essa pessoa começará a agir diferente, falará diferente, enfrentará dificuldades de outra maneira, persistirá quando outros desistirem. É por isso que duas pessoas vivendo na mesma realidade podem terminar em destinos completamente diferentes. O ambiente influencia, mas a mente decide. Daniel ainda acordava no mesmo quarto simples, ainda utilizava o mesmo transporte para ir ao trabalho, ainda recebia o mesmo salário. Exteriormente, quase nada havia mudado, mas dentro dele acontecia uma revolução silenciosa. Todas as manhãs, antes do nascer do sol, ele fazia algo que poucos estavam dispostos a fazer. Sentava-se diante da janela de sua pequena casa enquanto a cidade ainda dormia. O silêncio daquele momento era interrompido apenas pelo canto distante dos pássaros e pelo vento que atravessava as árvores. Ele fechava os olhos, respirava lentamente e começava sua oração. Não era uma oração pedindo riquezas imediatas. Também não reclamava da vida que possuía. Pedia sabedoria, pedia discernimento, pedia força para permanecer fiel, mesmo quando não existissem resultados visíveis. Depois, abria sua Bíblia. Cada versículo parecia conversar diretamente com sua realidade. Quando lia sobre Josué sendo encorajado a ser forte e corajoso, compreendia que coragem não era ausência de medo, mas a decisão de continuar apesar dele. Quando lia sobre José sendo vendido pelos próprios irmãos, lembrava que Deus nunca desperdiça o sofrimento de quem permanece fiel. Quando meditava sobre Davi enfrentando Golias, entendia que gigantes existem para revelar a grandeza da fé. Terminada a leitura, Daniel pegava um velho caderno de capa escura. Ali, escrevia seus objetivos, não apenas uma vez, todos os dias, com detalhes. Escrevia sobre a vida que desejava construir, sobre a pessoa que desejava se tornar, sobre os valores que jamais negociaria. Enquanto escrevia, algo extraordinário acontecia. Sua mente deixava de enxergar apenas as limitações do presente e começava a visualizar possibilidades futuras. Foi então
que compreendia um dos maiores segredos da prosperidade. A riqueza verdadeira nunca começa na conta bancária. Ela começa na mentalidade. Existem pessoas que recebem grandes quantias de dinheiro e pouco tempo depois voltam à pobreza. Por quê? Porque o dinheiro apenas revelou a pobreza que continuava existindo dentro delas. Da mesma forma, existem homens e mulheres que atravessam tempos difíceis sem perder a esperança. Eles sabem que circunstâncias são temporárias, mentalidade é permanente. Jesus ensinou algo semelhante quando afirmou que a boca fala do que está cheio o coração. Observe atentamente as palavras de uma pessoa. Elas revelam aquilo que domina seus pensamentos. Alguns passam o dia dizendo: minha vida nunca muda. Nasci para sofrer. Nada dá certo para mim. Sem perceber, estão construindo as paredes da própria prisão. Outros, mesmo enfrentando dificuldades, escolhem dizer: Deus ainda está escrevendo minha história. Cada desafio está me fortalecendo. Enquanto eu respirar, ainda existe esperança. Essas palavras não são apenas frases bonitas, são sementes. E toda semente, cedo ou tarde, produz frutos. Napoleon Hill compreendeu isso ao ensinar que pensamentos dominantes transformam-se em realidade quando são alimentados com emoção, fé e ação constante. Mas permita-me esclarecer algo importante. Pensar positivo, sozinho, não muda a vida de ninguém. A fé sem ação permanece incompleta. Visualizar prosperidade sem desenvolver disciplina produz apenas ilusão. A verdadeira transformação acontece quando pensamento, fé e ação caminham juntos. Foi exatamente isso que Daniel decidiu viver. Ele deixou de esperar por oportunidades extraordinárias. Começou a valorizar pequenas decisões, chegar 5 minutos mais cedo, aprender algo novo diariamente, economizar uma pequena quantia, tratar todas as pessoas com respeito, cumprir sua palavra. Ler mais algumas páginas enquanto outros desperdiçavam horas reclamando. Essas atitudes pareciam insignificantes, mas eram elas que estavam moldando um homem completamente diferente daquele que existia poucos meses antes. A maioria deseja mudanças rápidas. Deus, porém, trabalha através da constância. Uma montanha não é formada em um único dia. Um rio não escava uma rocha pela força de um único impacto, mas pela persistência contínua. Da mesma maneira, sua mente não será transformada por ouvir uma única mensagem inspiradora. Ela será transformada pelas escolhas que você repetir diariamente. Talvez você esteja esperando um milagre, e Deus esteja esperando sua decisão. Talvez esteja pedindo portas abertas, mas ainda não preparou a mente para atravessá-las. Talvez deseje prosperidade, mas continua alimentando pensamentos de escassez. Nunca se esqueça desta verdade. Deus dificilmente entrega grandes responsabilidades para quem ainda não aprendeu a governar os próprios pensamentos. A maior batalha da sua vida nunca acontecerá contra outras pessoas. Ela acontecerá dentro de você, entre a dúvida e a fé, entre o medo e a coragem, entre a acomodação e a ação. Entre a pessoa que você é hoje e aquela que Deus sabe que você pode se tornar. Naquele amanhecer, ao fechar seu caderno e terminar sua oração, Daniel percebeu algo que jamais esqueceria. Sua realidade ainda não havia mudado, mas ele já não era o mesmo homem. E quando um homem muda por dentro, é apenas uma questão de tempo até que o mundo ao seu redor também comece a mudar. Existe um momento na vida de todo ser humano em que a fé deixa de ser apenas uma palavra bonita e passa a ser uma decisão. É fácil acreditar quando tudo está dando certo. É simples manter a esperança quando as portas estão abertas, quando os recursos são suficientes e quando as pessoas caminham ao seu lado. O verdadeiro teste, porém,
Acontece quando o céu parece permanecer em silêncio, quando as respostas demoram a chegar e quando tudo ao redor parece dizer que desistir seria o caminho mais fácil. Foi exatamente nesse período que Daniel entrou. Os dias continuavam passando, e embora sua mente estivesse mais forte do que nunca, a realidade parecia não acompanhar sua transformação. Seu trabalho continuava exigente, seu salário continuava limitado. As contas chegavam antes das oportunidades. Havia manhãs em que ele olhava para o horizonte e perguntava em silêncio: Deus, estou realmente no caminho certo? Talvez você também já tenha feito essa pergunta. Talvez tenha orado durante meses sem enxergar nenhuma mudança. Talvez tenha permanecido fiel enquanto via pessoas desonestas prosperarem mais rápido. Talvez tenha começado a acreditar que seus esforços estavam sendo ignorados. Mas permita-me dizer algo que mudou completamente minha maneira de enxergar as dificuldades. Deus nunca desperdiça um tempo de espera. Enquanto o homem está preocupado com o tempo, Deus está preocupado com a transformação. Porque receber uma bênção antes de estar preparado para sustentá-la pode ser tão perigoso quanto nunca recebê-la. Lembre-se da história de José. Ele recebeu um sonho ainda muito jovem. Deus mostrou que um dia seria levantado acima de muitos. Mas entre o sonho e o cumprimento existiram poços, traições, falsas acusações, injustiças e uma prisão. Imagine se José tivesse desistido na prisão. Imagine se permitisse que a amargura dominasse seu coração. Jamais pisaria no palácio. A prisão não foi o fim da história. Foi a escola onde Deus preparou um governador. Da mesma forma, muitos enxergam apenas as dificuldades do presente, sem perceber que elas estão formando a pessoa que sustentará o sucesso do futuro. Napoleon Hill observou esse mesmo princípio ao estudar centenas de homens bem-sucedidos. Ele percebeu que quase todos passaram por grandes derrotas antes de alcançar suas maiores vitórias. Não porque o fracasso fosse o destino deles, mas porque as dificuldades desenvolviam qualidades que a facilidade jamais conseguiria produzir. A persistência nasce na adversidade. A disciplina se fortalece na repetição. A fé amadurece durante a espera. Foi numa dessas semanas difíceis que Daniel recebeu uma notícia inesperada. A empresa onde trabalhava enfrentava problemas financeiros. Alguns funcionários seriam dispensados. O medo rapidamente tomou conta do ambiente. Corredores que antes estavam cheios de conversas agora eram ocupados por olhares preocupados. Pessoas reclamavam. Outras culpavam o governo, os patrões, a economia, a sorte. Daniel ouviu tudo em silêncio, não porque fosse indiferente, mas porque havia aprendido que reclamar nunca construiu nenhuma ponte para o futuro. Naquela noite, caminhando sozinho pelas ruas enquanto voltava para casa, uma chuva forte começou a cair. Em poucos minutos, suas roupas estavam completamente molhadas. Ele poderia correr, poderia reclamar, mas decidiu apenas continuar caminhando. Enquanto a chuva caía sobre sua cabeça, algo extraordinário aconteceu dentro dele. Lembrou-se de uma pequena árvore que havia observado meses antes, perto de sua casa. Ela era constantemente atingida pelo vento, parecia frágil, parecia incapaz de resistir, mas continuava firme. Quanto mais forte soprava o vento, mais profundamente suas raízes penetravam na terra. Naquele instante, Daniel compreendeu que Deus frequentemente permite tempestades, não para destruir aqueles que têm fé, mas para aprofundar suas raízes. As árvores mais fortes não crescem em campos protegidos. Crescem onde enfrentam ventos constantes. Assim também acontece com homens e mulheres destinados a grandes responsabilidades. Se você deseja carregar grandes bênçãos, primeiro precisa desenvolver ombros fortes. É exatamente por isso
que Tiago escreveu que a prova da fé produz perseverança. Não é uma punição, é um treinamento. Existe uma diferença enorme entre quem conhece Deus apenas nas vitórias e quem aprende a confiar nele durante o silêncio. Quando tudo está bem, qualquer pessoa consegue agradecer. Mas quando nada faz sentido, e mesmo assim você continua obedecendo, sua fé deixa de depender das circunstâncias. Ela passa a depender do caráter de Deus. Napoleon Hill costumava afirmar que toda adversidade carrega consigo a semente de um benefício equivalente ou ainda maior. Durante muito tempo, eu me perguntei por que ele dizia isso. Depois compreendi. A dificuldade revela capacidades que você jamais descobriria vivendo apenas dias fáceis. Foi durante os momentos mais difíceis que muitos aprenderam a liderar. Foi durante as perdas que outros descobriram sua verdadeira força. Foi na escassez que inúmeros empresários aprenderam o valor da criatividade. Foi no anonimato que nasceram homens capazes de suportar a fama sem serem destruídos por ela. Enquanto caminhava sob aquela chuva intensa, Daniel fez uma oração que jamais esqueceria. Ele não pediu que Deus retirasse todos os problemas. Também não pediu uma vida sem desafios. Apenas disse: Senhor, se esta tempestade faz parte da preparação que o Senhor reservou para mim, então não permita que eu saia dela antes de aprender tudo o que preciso aprender. Fortaleça meu caráter antes de aumentar minhas conquistas. Ensine-me a permanecer fiel quando ninguém estiver olhando. Ao terminar essa oração, algo mudou profundamente em seu coração. Os problemas continuavam exatamente iguais, mas o medo havia desaparecido. Porque existe uma paz que o mundo não consegue explicar. É a paz de quem compreende que Deus continua trabalhando mesmo quando os olhos humanos não conseguem perceber. Talvez hoje você esteja atravessando uma tempestade. Talvez suas orações pareçam não encontrar resposta. Talvez você esteja cansado de esperar. Mas nunca confunda o silêncio de Deus com a ausência. O agricultor não desenterra a semente todos os dias para verificar se ela está crescendo. Ele espera, confia, continua cuidando da terra, porque sabe que existe um tempo determinado para cada colheita. Assim também acontece com a sua vida. Aquilo que hoje parece atraso pode estar protegendo você de receber algo antes da hora certa. Aquilo que hoje parece uma porta fechada pode estar impedindo que você entre em um caminho que destruiria seu propósito. Por isso, continue firme. Continue alimentando sua mente com fé. Continue trabalhando quando ninguém estiver vendo. Continue fazendo o bem, mesmo sem reconhecimento. Porque cada lágrima derramada em silêncio, cada oração feita com sinceridade e cada passo dado em obediência está construindo um alicerce que nenhuma tempestade conseguirá derrubar. E quando o vento finalmente cessar, você perceberá que não foi a tempestade que definiu sua história. Foi a decisão de permanecer de pé enquanto ela passava. Depois daquela noite de chuva, Daniel nunca mais olhou para as dificuldades da mesma maneira. Algo havia mudado profundamente dentro dele. Pela primeira vez, compreendeu que a verdadeira batalha não acontecia ao seu redor, mas dentro da sua mente. Era ali que o medo tentava crescer. Era ali que a esperança precisava permanecer viva. Era ali que sua fé seria provada todos os dias. Existe uma realidade espiritual que muitas pessoas ignoram. Nem toda guerra pode ser vista com os olhos. As batalhas mais importantes acontecem em silêncio. Ninguém vê quando você luta contra o desânimo. Ninguém percebe quando você vence a vontade de desistir. Ninguém sabe quantas vezes você sorriu para o mundo enquanto por dentro pedia forças a Deus para continuar. Mas Deus vê, e isso basta. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus.
Observe que ela não diz que sem dinheiro é impossível agradar a Deus. Não diz que sem influência, sem fama ou sem reconhecimento. Ela fala da fé, porque a fé é o fundamento de tudo aquilo que ainda não existe aos olhos humanos. Napoleon Hill também compreendeu essa verdade ao afirmar que a fé é um estado mental que pode ser desenvolvido por meio da repetição, da convicção e do propósito definido. Embora utilizasse uma linguagem diferente, ele reconhecia que toda grande realização começa quando alguém acredita antes de possuir qualquer evidência. É exatamente isso que a fé faz. Ela permite que você caminhe antes de enxergar a estrada completa. Daniel começou a entender isso em sua rotina. Todas as manhãs, ele continuava escrevendo seus objetivos no mesmo caderno de capa escura. Nada havia mudado externamente. Ainda morava na mesma casa. Ainda trabalhava no mesmo lugar. Ainda enfrentava limitações financeiras. Mas agora escrevia com uma convicção diferente. Não escrevia apenas porque desejava uma vida melhor. Escrevia porque acreditava que Deus já estava preparando oportunidades que ele ainda não conseguia ver. Existe uma diferença enorme entre desejar e acreditar. Milhares desejam prosperar. Poucos acreditam verdadeiramente que foram chamados para viver uma vida de abundância com propósito. Muitos fazem planos. Poucos permanecem fiéis quando os resultados demoram. A fé verdadeira continua firme, mesmo quando o relógio parece atrasado. Lembre-se de Abraão. Deus prometeu que faria dele pai de uma grande nação. Mas os anos passaram. Depois vieram as décadas. Humanamente, tudo parecia impossível. Seu corpo envelhecia. Sara também. Qualquer pessoa concluiria que a promessa jamais se cumpriria. Entretanto, Deus nunca esquece aquilo que promete. O tempo dos homens nunca altera o propósito de Deus. Enquanto Abraão aprendia a esperar, sua confiança era fortalecida, porque Deus estava preparando muito mais do que um filho. Estava formando o pai da fé. Quantas vezes queremos apenas a bênção, mas Deus está formando a pessoa que será capaz de honrar essa bênção? Essa pergunta merece ser guardada no coração. Daniel começou a perceber isso em detalhes simples. Certo dia, ao chegar ao trabalho, encontrou um funcionário novo. Era um rapaz inseguro, completamente perdido nas primeiras tarefas. Os outros colegas ignoraram suas dificuldades. Alguns até fizeram piadas. Daniel poderia fazer o mesmo. Mas lembrou-se de uma verdade que carregava consigo desde suas leituras. Quem deseja liderar precisa primeiro aprender a servir. Ele passou parte do dia ensinando pacientemente aquele jovem, mostrou cada procedimento, explicou os erros mais comuns, encorajou-o quando percebeu que ele estava desanimado. Ao final do expediente, o rapaz agradeceu emocionado. Daniel sorriu e voltou para casa sem imaginar que aquele pequeno gesto teria consequências muito maiores do que poderia imaginar. É exatamente assim que Deus costuma agir. Enquanto o homem procura oportunidades grandiosas, Deus observa como ele trata as pequenas oportunidades diárias. Jesus ensinou que quem é fiel no pouco também será fiel no muito. Essa não é apenas uma lição sobre dinheiro. É uma lição sobre caráter. Como você trata as pessoas quando ninguém está observando? Como reage quando não recebe reconhecimento? Você continua fazendo o certo mesmo quando não existe recompensa imediata? Essas respostas revelam muito mais sobre seu futuro do que qualquer talento. Napoleon Hill observou que o sucesso raramente chega de forma repentina. Ele é construído por hábitos repetidos diariamente até que um dia aquilo que parecia invisível se torna impossível de ignorar. Daniel estava vivendo exatamente esse processo. Sua transformação era silenciosa, quase imperceptível, mas profunda. Ele já não se comparava com outras pessoas. Não perdia tempo invejando quem parecia estar mais à frente.
Compreendeu que cada ser humano possui um tempo diferente de preparação. Uma oliveira demora anos para produzir plenamente. O bambu permanece crescendo debaixo da terra durante muito tempo antes de aparecer acima da superfície. Mas quando rompe o solo, cresce com uma velocidade impressionante. A maioria das pessoas desiste durante o período em que nada parece acontecer. Elas abandonam o processo poucos dias antes da colheita. Poucos entendem que Deus frequentemente trabalha nas raízes antes de revelar os frutos. Talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você. Talvez você olhe para a sua vida e pense que está parado. Mas será que realmente está? Ou será que Deus está fortalecendo áreas da sua vida que sustentarão aquilo que você tanto tem pedido? Uma casa alta precisa de fundamentos profundos. Uma árvore carregada de frutos precisa de raízes resistentes. Uma pessoa destinada a influenciar muitas vidas precisa desenvolver humildade antes da honra. Foi durante essa fase que Daniel passou a repetir diariamente algumas declarações diante do espelho. Não eram palavras vazias, eram lembretes da identidade que estava construindo. Ele olhava para si mesmo e dizia: "Eu não sou definido pelas minhas circunstâncias. Minha esperança está em Deus. Minha mente será disciplinada. Minha fé será maior que meu medo. Eu continuarei avançando, mesmo quando não enxergar o caminho completo." No início parecia estranho, mas, com o passar dos dias, aquelas palavras deixaram de ser apenas frases, transformaram-se em convicções. E convicções moldam decisões. Decisões moldam hábitos, hábitos moldam destinos. A verdade é que ninguém consegue impedir o crescimento de uma pessoa que fortalece diariamente sua mente, alimenta sua fé e permanece obediente ao propósito que Deus colocou em seu coração. Podem atrasá-la, podem criticá-la, podem até tentar desanimá-la, mas não conseguem impedir aquilo que Deus decidiu realizar através de alguém que permanece fiel. Daniel ainda não fazia ideia de que pequenas atitudes, aparentemente insignificantes, estavam abrindo portas invisíveis diante dele. Enquanto acreditava estar apenas vivendo mais um dia comum, o céu já estava organizando encontros, oportunidades e acontecimentos que mudariam completamente o rumo de sua história. Porque existe uma verdade que jamais deve ser esquecida. Quando a fé permanece viva, mesmo escondida dos olhos do mundo, Deus continua trabalhando nos bastidores, preparando o momento certo para transformar o impossível em realidade. Se existe uma qualidade que separa aqueles que apenas sonham daqueles que realmente transformam seus destinos, essa qualidade é a disciplina. Muitos acreditam que o sucesso é resultado de um momento extraordinário, de uma oportunidade rara ou de um golpe de sorte. Mas depois de estudar durante anos a vida de homens que construíram riquezas, lideraram nações, venceram adversidades e deixaram um legado para gerações, compreendi que o sucesso quase nunca acontece de repente. Ele é construído nos dias comuns, nos dias em que ninguém está observando, nos dias em que não existe motivação, nos dias em que tudo dentro de você pede descanso, mas seu propósito pede mais um passo. A motivação é poderosa, mas ela vai embora. A disciplina permanece. Foi exatamente isso que começou a acontecer na vida de Daniel. Sua rotina já não era guiada pelas emoções. Antes, ele acordava apenas quando tinha vontade. Estudava quando se sentia inspirado. Adiava tarefas difíceis, esperando o momento perfeito. Mas aquele homem havia ficado para trás. Agora entendia que pessoas extraordinárias não vivem esperando sentir vontade. Elas criam hábitos que continuam funcionando mesmo quando a vontade desaparece. Todos os dias, antes do sol nascer, Daniel já estava de pé.
Enquanto a cidade permanecia mergulhada no silêncio, ele fazia sua cama com cuidado. Pode parecer um detalhe pequeno, mas aprendeu que quem negligencia pequenas responsabilidades dificilmente administrará grandes oportunidades. Depois, lavava o rosto, preparava um café simples e sentava-se com sua Bíblia aberta. Não fazia isso por obrigação religiosa. Fazia porque havia percebido que sua mente precisava ser alimentada antes que o mundo tentasse enchê-la de medo. Enquanto muitos começavam o dia lendo notícias negativas, Daniel começava ouvindo a voz de Deus. Encontrava conforto quando lia que os que esperam no Senhor renovam suas forças. Encontrava coragem quando lembrava que Deus não deu espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Encontrava direção quando meditava que a resposta branda desvia o furor e que o homem prudente controla suas palavras. Essas passagens deixaram de ser apenas textos antigos, transformaram-se em princípios para viver. Logo depois, abria um dos livros de Napoleon Hill, lia algumas páginas lentamente, não para terminar capítulos, mas para compreender princípios. Pegava um caderno e escrevia aquilo que mais chamava sua atenção. Ao lado das anotações, registrava como aplicaria aquele ensinamento ainda naquele dia, porque conhecimento que não produz ação acaba se transformando apenas em informação esquecida. Daniel compreendeu que aprender é importante, mas aplicar é o que realmente transforma uma vida. Foi então que decidiu fazer algo diferente. Criou uma regra para si mesmo. Todos os dias faria pelo menos uma ação que aproximasse seu futuro daquilo que havia escrito em seus objetivos. Alguns dias, essa ação era estudar durante 1 hora. Em outros, conversar com alguém mais experiente. Em outros, economizar um pequeno valor. Também havia dias em que simplesmente precisava vencer a preguiça. Pareciam atitudes pequenas. Mas Daniel havia entendido algo que a maioria das pessoas ignora. O destino não muda por causa de uma grande decisão isolada. O destino muda por causa de centenas de pequenas decisões repetidas durante anos. Observe um rio. Ele não atravessa uma montanha pela força de um único impacto. Ele vence pela constância, gota após gota, dia após dia, ano após ano. Assim também acontece com o ser humano. Não é um único dia de disciplina que transforma sua vida. É a repetição. É continuar quando ninguém percebe. É permanecer firme quando o entusiasmo desaparece. Napoleon Hill dizia que a persistência é o esforço sustentado pelo desejo. Quanto mais refletia sobre essa frase, mais Daniel percebia que a disciplina era, na verdade, uma demonstração prática da fé. Porque toda pessoa disciplinada acredita em um resultado que ainda não consegue enxergar. Caso contrário, desistiria rapidamente. A Bíblia apresenta esse mesmo princípio de forma extraordinária. Quando o agricultor planta sua semente, ele não colhe no dia seguinte. Mesmo assim, continua cuidando da terra, continua regando, continua protegendo a plantação. Por quê? Porque acredita na colheita antes mesmo de vê-la. Isso é disciplina, isso é fé, isso é perseverança. Foi durante esse período que algo inesperado aconteceu. Um antigo amigo encontrou Daniel depois de muitos meses. Conversaram durante alguns minutos. O amigo sorriu e perguntou: "Qual foi o segredo? Você parece diferente. Não é apenas sua aparência. Existe algo diferente na forma como você fala, na maneira como olha para as pessoas. Parece que você encontrou uma paz que antes não tinha." Daniel permaneceu alguns segundos em silêncio. Depois respondeu com simplicidade: "Eu parei de esperar que minha vida mudasse sozinha. Comecei a mudar minhas escolhas diárias." Aquele amigo ficou pensativo. Esperava ouvir sobre um investimento extraordinário, sobre um emprego melhor, sobre alguma oportunidade especial. Mas Daniel falou apenas sobre hábitos.
porque ele havia descoberto aquilo que muitos ignoram durante toda a vida. Os hábitos são os arquitetos invisíveis do destino. Aquilo que você faz repetidamente está construindo a pessoa que será daqui a 5 ou 10 anos. Se você alimenta diariamente sua mente, ela crescerá. Se fortalece sua fé todos os dias, ela se tornará inabalável. Se pratica a honestidade constantemente, seu caráter se consolidará. Mas se alimenta desculpas, procrastinação e desânimo, essas sementes também produzirão frutos. Ninguém escapa da lei da semeadura. Você sempre colherá aquilo que decide plantar. Talvez não amanhã, talvez não no próximo mês, mas inevitavelmente colherá. Foi por isso que Daniel deixou de reclamar sobre aquilo que ainda não possuía. Passou a concentrar toda a sua energia naquilo que podia fazer naquele dia. Entendeu que Deus raramente revela toda a estrada de uma só vez. Ele ilumina o próximo passo, depois o seguinte, depois mais um. Assim aconteceu com Abraão, assim aconteceu com Moisés, assim aconteceu com Davi. Nenhum deles recebeu o mapa completo. Receberam apenas direção suficiente para continuar caminhando. Enquanto caminhava para casa naquela tarde, Daniel observou homens trabalhando na construção de um grande edifício. Durante alguns minutos, ficou parado olhando para a obra. Percebeu que ninguém elogiava os operários responsáveis pelos alicerces. As pessoas admiravam apenas os andares que começavam a surgir. Naquele instante sorriu, porque compreendeu que sua vida também estava sendo construída daquela maneira. Ninguém aplaudia seus dias de estudo. Ninguém via suas orações silenciosas. Ninguém conhecia as batalhas travadas dentro da sua mente. Mas os alicerces estavam sendo colocados. E um edifício jamais se sustenta pela beleza de sua fachada. Ele permanece de pé pela profundidade de seus fundamentos. Daniel voltou para casa com o coração em paz. Já não tinha pressa. Não precisava competir com ninguém. Sabia que Deus estava edificando algo muito maior do que uma carreira ou uma conta bancária. Estava formando um homem capaz de permanecer humilde na abundância, firme na adversidade e fiel em qualquer estação da vida. E essa é uma riqueza que nenhum dinheiro pode comprar e nenhuma crise pode destruir. Existe um lugar para onde quase todas as pessoas olham todos os dias, mas poucas realmente enxergam o que está diante delas. Esse lugar é o espelho. Não estou falando apenas do espelho de vidro, que revela o rosto, o cabelo ou a aparência exterior. Estou falando daquele momento silencioso em que ninguém está por perto. Quando você olha para si mesmo e percebe que não pode mentir para a única pessoa que conhece todos os seus pensamentos. O mundo pode ser enganado. As redes sociais podem mostrar uma felicidade que não existe. Os amigos podem acreditar que tudo está bem. A família pode imaginar que você está forte. Mas o espelho sempre conhece a verdade. Daniel começou a criar um hábito que parecia simples, mas que mudaria completamente sua maneira de viver. Todas as noites, antes de dormir, ele permanecia alguns minutos diante do espelho. Não para admirar sua aparência, nem para procurar defeitos físicos, mas para fazer perguntas que exigiam coragem. Hoje fui fiel aos meus princípios, cumpri minha palavra, usei bem o tempo que Deus me deu, deixei o medo decidir por mim em algum momento. Fui uma bênção para alguém hoje? Essas perguntas eram desconfortáveis, porque respostas sinceras sempre exigem mudanças. A maioria das pessoas prefere culpar as circunstâncias. É mais fácil dizer que a economia é ruim, que o governo não ajuda, que a família nunca a apoiou, que nasceram no lugar errado, que a sorte nunca apareceu. Mas existe uma pergunta que muda completamente a direção de uma vida. Quem preciso me tornar para viver o futuro que tanto peço a Deus?
Perceba que essa pergunta não aponta para fora, ela aponta para dentro. Foi exatamente isso que Napoleon Hill descobriu ao estudar homens que construíram grandes fortunas. Eles não esperaram que o mundo mudasse. Primeiro, mudaram a si mesmos, mudaram a maneira de pensar, mudaram os hábitos, mudaram as amizades, mudaram a disciplina, mudaram a forma de reagir diante das dificuldades. E somente depois, o mundo ao redor começou a responder de maneira diferente. A palavra de Deus apresenta essa mesma verdade quando diz que devemos ser transformados pela renovação da nossa mente. Observe, não é apenas mudar de cidade, não é apenas mudar de emprego, não é apenas mudar de condição financeira, é renovar a mente. Porque enquanto a mente permanece a mesma, os problemas tendem a se repetir, mesmo que o cenário mude. Daniel compreendeu isso profundamente. Certa noite, depois de um dia particularmente difícil, chegou em casa completamente cansado. O trabalho havia sido pesado. Recebera críticas injustas, um projeto importante não saíra como esperava. Pela primeira vez em muitos meses, sentiu vontade de desistir. Entrou em casa. Sentou-se em silêncio, nenhuma palavra, nenhum som. Apenas o peso daquele dia. Depois levantou-se lentamente e caminhou até o espelho. Olhou para si mesmo durante alguns segundos. Seus olhos demonstravam cansaço. Seu rosto carregava marcas da luta diária. Foi então que fez a pergunta mais difícil de todas. Daniel, você está cansado de lutar? Ou apenas cansado hoje? A resposta mudou tudo. Percebeu que não estava desistindo do sonho. Estava apenas exausto. Existe uma enorme diferença entre essas duas coisas. Quem está cansado precisa descansar. Quem desistiu abandona o propósito. Muitas pessoas confundem um momento de fraqueza com o fim da caminhada. Mas até Elias, um dos maiores profetas da Bíblia, chegou ao ponto de desejar parar. Depois de enfrentar grandes batalhas espirituais, fugiu para o deserto completamente esgotado. E o que Deus fez? Não começou repreendendo Elias. Primeiro permitiu que descansasse, depois o alimentou. Somente então falou novamente ao seu coração. Essa passagem ensina uma lição extraordinária. Nem todo desânimo é falta de fé. Às vezes, é apenas uma alma cansada precisando renovar suas forças na presença de Deus. Daniel compreendeu isso. Naquela noite, em vez de alimentar pensamentos negativos, ajoelhou-se ao lado da cama. Sua oração foi simples. Senhor, hoje minhas forças foram pequenas, mas o teu poder nunca diminui. Ensina-me a descansar sem abandonar o propósito. Ensina-me a recuperar minhas forças sem perder minha direção. Quando terminou de orar, abriu a Bíblia. Seus olhos encontraram as palavras de Jesus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele fechou os olhos, respirou profundamente, sentiu uma paz que não conseguia explicar. Os problemas ainda existiam, mas seu coração já não carregava o mesmo peso. Na manhã seguinte, levantou-se antes do despertador tocar. Olhou novamente para o espelho. Desta vez, viu algo diferente. As circunstâncias continuavam iguais, mas havia determinação em seus olhos. Não porque tudo estivesse resolvido, mas porque havia decidido confiar mais em Deus do que em suas emoções. Foi nesse momento que compreendeu outra verdade ensinada por Napoleon Hill. O homem não conquista o mundo primeiro. Primeiro conquista a si mesmo. Quem não controla os próprios pensamentos será controlado pelas circunstâncias. Quem não domina suas emoções acabará dominado pelos acontecimentos externos. A verdadeira liderança começa dentro de casa, dentro da mente, dentro do coração. É impossível liderar uma empresa sem antes aprender a liderar a si mesmo.
É impossível administrar grandes riquezas sem antes administrar pequenas responsabilidades. É impossível influenciar multidões quando ainda se é escravo da opinião alheia. Daniel passou a entender que seu maior adversário nunca havia sido a falta de dinheiro, nem a falta de oportunidades, nem as críticas. Seu maior adversário sempre foi a versão limitada de si mesmo que insistia em acreditar que não era suficiente. E foi justamente essa versão que começou a desaparecer, dia após dia. Oração após oração, decisão após decisão. O homem que olhava para o espelho já não buscava perfeição, buscava progresso, porque compreendeu que Deus não exige perfeição de quem está caminhando. Ele espera fidelidade. E quando alguém permanece fiel nas pequenas decisões diárias, o impossível começa a dar lugar ao extraordinário, quase sem que essa pessoa perceba. Foi exatamente isso que começou a acontecer na vida de Daniel. Pequenas mudanças, aparentemente invisíveis, estavam despertando a atenção de pessoas que ele nem imaginava estarem observando sua jornada. O caráter que estava sendo construído em silêncio começava discretamente a abrir portas que nenhuma influência humana seria capaz de abrir. Naquela mesma semana, Daniel começou a perceber algo que antes passava despercebido. As pessoas estavam mudando a maneira como o enxergavam. Não porque ele tivesse comprado roupas caras, não porque tivesse recebido uma promoção, nem porque tivesse se tornado famoso. O que havia mudado era sua presença. Existe uma força silenciosa que acompanha homens e mulheres que vivem com propósito. Eles entram em um ambiente sem precisar chamar atenção. Falam pouco, mas quando falam, suas palavras carregam peso. Não vivem tentando provar seu valor, porque já compreenderam quem são. Essa transformação não acontece da noite para o dia. Ela nasce quando a mente deixa de ser escrava das circunstâncias. Daniel já não caminhava olhando para o chão. Seus passos eram firmes. Seu olhar transmitia paz. Seu coração já não era dominado pelo medo constante do futuro. Ele havia entendido uma verdade que poucos compreendem. Deus abençoa o movimento. Durante muito tempo, Daniel acreditou que precisava esperar o momento perfeito. Esperava ter mais dinheiro, esperava conhecer as pessoas certas, esperava sentir mais confiança. Esperava que todas as condições fossem favoráveis, mas percebeu que esse dia nunca chegaria. Então lembrou-se de algo que havia anotado meses antes em seu caderno. A ação derrota o medo que a inércia alimenta. Essas palavras passaram a ecoar dentro dele. Quantas pessoas passam a vida inteira esperando? Esperam a segunda-feira, esperam o próximo mês, esperam o próximo ano, esperam terminar um curso, esperam encontrar alguém para incentivá-las. Esperam que Deus faça aquilo que Ele espera que elas façam. Enquanto isso, os anos passam, os sonhos envelhecem e o tempo, silenciosamente, leva embora oportunidades que jamais voltarão. A Bíblia mostra isso inúmeras vezes. Quando Moisés estava diante do Mar Vermelho, cercado pelo exército egípcio, ele clamou ao Senhor. Então Deus respondeu algo extraordinário. Por que você está clamando? Diga ao povo que marche. Observe a profundidade dessa resposta. O mar ainda estava fechado. Não existia caminho. O perigo estava cada vez mais próximo. Mesmo assim, Deus ordenou que o povo começasse a caminhar. O milagre aconteceu enquanto eles obedeciam. Não antes. Foi caminhando que as águas se abriram. Essa passagem revela um princípio eterno. Muitas vezes Deus não mostra toda a solução antes da caminhada. Ele espera o primeiro passo de fé. Napoleon Hill também observou isso ao estudar homens de sucesso. Ele percebeu que quase nenhum deles possuía todas as respostas quando começou. Eles simplesmente iniciaram, aprenderam durante o caminho, corrigiram erros, caíram, levantaram, continuaram.
Foi exatamente isso que Daniel decidiu fazer. Havia meses alimentando sua mente, orando, estudando, planejando, mas compreendeu que chegara o momento de agir com ainda mais coragem. Na empresa onde trabalhava, existia um problema antigo. Os processos eram lentos, havia desperdício de tempo, clientes reclamavam constantemente. Todos comentavam o problema. Ninguém apresentava soluções. Daniel passou várias noites analisando cada etapa do trabalho. Fez anotações, criou um plano detalhado, pesquisou formas mais eficientes de organizar as tarefas. Quando terminou, percebeu que havia desenvolvido uma proposta capaz de melhorar significativamente os resultados da empresa. Então surgiu o medo. E se rirem de mim? E se disserem que estou querendo aparecer? E se recusarem minha ideia? Esses pensamentos apareceram imediatamente, mas algo dentro dele respondeu: você pediu a Deus oportunidades. Agora não fuja quando elas chegarem. Na manhã seguinte, caminhou até a sala do gerente. Seu coração batia forte. As mãos estavam levemente trêmulas, mas sua decisão era maior que seu medo. Apresentou calmamente cada sugestão. Explicou cada melhoria, mostrou números, demonstrou como pequenas mudanças poderiam economizar tempo e recursos. Quando terminou, fez-se um breve silêncio. O gerente permaneceu olhando aqueles papéis por alguns segundos. Depois levantou os olhos e perguntou: foi você quem preparou tudo isso? Daniel respondeu humildemente: sim, fiz durante minhas horas livres. O gerente permaneceu impressionado. Jamais imaginou que aquele funcionário discreto estivesse observando a empresa com tanta atenção. Naquele momento, Daniel compreendeu outra grande verdade. As oportunidades costumam visitar aqueles que estão preparados, mas quase nunca anunciam sua chegada. Elas aparecem disfarçadas de responsabilidade, disfarçadas de desafios, disfarçadas de problemas que ninguém deseja resolver. Enquanto muitos enxergam obstáculos, pessoas preparadas enxergam possibilidades. Jesus ensinou algo semelhante quando contou a parábola dos talentos. Cada servo recebeu uma responsabilidade. Os que agiram multiplicaram aquilo que haviam recebido. O que enterrou seu talento foi movido pelo medo, não pela falta de capacidade. O medo continua enterrando talentos até hoje. Quantos livros nunca foram escritos? Quantas empresas nunca nasceram? Quantos ministérios nunca começaram? Quantas famílias deixaram de ser transformadas porque alguém permitiu que o medo falasse mais alto que a fé? Daniel decidiu que não viveria dessa maneira. Se errasse, aprenderia. Se fosse rejeitado, continuaria tentando. Mas jamais permitiria que o arrependimento por não agir o acompanhasse pelo resto da vida. Porque existe algo muito mais doloroso do que fracassar. É nunca descobrir aquilo que Deus poderia ter feito através de você. Naquela tarde, enquanto voltava para casa, Daniel caminhava pelas mesmas ruas de sempre. As árvores eram as mesmas. Os prédios continuavam iguais. O céu tinha o mesmo tom dourado do fim da tarde, mas dentro dele existia uma certeza diferente. Ele finalmente compreendia que fé não é ficar parado esperando. Fé é caminhar mesmo quando ainda não se vê o destino completo. É trabalhar enquanto outros apenas reclamam. É plantar enquanto muitos esperam colher. É confiar que Deus honra aqueles que unem oração, preparação e ação. Naquela noite, ao abrir novamente seu velho caderno de metas, Daniel escreveu apenas uma frase no final da página: a coragem não elimina o medo. A coragem decide caminhar apesar dele. Ele fechou o caderno lentamente, sem imaginar que aquela pequena atitude tomada naquele dia seria lembrada por muitos anos. O passo, que parecia simples, começava a mover acontecimentos invisíveis, provando que quando um homem age com fé, disciplina e propósito, Deus encontra maneiras extraordinárias de conduzi-lo a lugares que sua própria imaginação jamais alcançaria. Na manhã seguinte,
Daniel acordou antes do despertador, como já havia se tornado seu hábito. A luz do sol ainda não havia preenchido completamente o quarto, e o silêncio daquele amanhecer parecia diferente. Não porque algo extraordinário tivesse acontecido durante a noite, mas porque ele começava a perceber que as maiores mudanças da vida não acontecem de uma só vez. Elas se revelam pouco a pouco, como o nascer do sol, que vence a escuridão sem fazer barulho. Enquanto preparava seu café, uma pergunta surgiu em sua mente. Se Deus me entregasse hoje tudo aquilo que tenho pedido em oração, eu estaria preparado para administrar essa bênção? Ele permaneceu em silêncio. Era uma pergunta desconfortável. Durante muito tempo havia pedido prosperidade, pedia oportunidades, pedia crescimento financeiro, pedia portas abertas, mas quase nunca perguntava se havia se tornado o homem capaz de sustentar tudo isso. Foi então que compreendeu algo que mudaria sua visão para sempre. Deus não entrega apenas aquilo que desejamos. Muitas vezes, primeiro nos transforma na pessoa capaz de administrar aquilo que desejamos. Essa verdade pode parecer simples, mas ela separa aqueles que constroem riquezas duradouras daqueles que apenas vivem momentos passageiros de sucesso. Napoleon Hill dedicou anos estudando homens que conquistaram fortunas extraordinárias, e quanto mais estudava, mais percebia que a riqueza verdadeira não era apenas dinheiro acumulado. Ela era consequência de uma identidade construída. Os milionários que permaneceram prósperos por décadas possuíam algo que ninguém podia comprar: disciplina. Autocontrole, visão, paciência, capacidade de tomar decisões difíceis, responsabilidade. Essas qualidades produziam riqueza. Não era a riqueza que produzia essas qualidades. É exatamente por isso que tantas pessoas ganham muito e perdem tudo. Mudaram a conta bancária, mas nunca mudaram a identidade. A Bíblia revela esse mesmo princípio quando afirma que Deus prova o coração do homem. Ele observa aquilo que ninguém vê. Observa como tratamos as pessoas quando não precisamos delas. Como usamos nosso tempo. Como administramos pequenas responsabilidades. Como reagimos quando ninguém está nos aplaudindo. Daniel começou a enxergar isso claramente. Na empresa, recebeu uma pequena responsabilidade extra. Não era uma promoção. Também não significava aumento de salário. Seu gerente apenas pediu que organizasse uma equipe durante algumas semanas. Alguns colegas acharam estranho, outros ficaram incomodados. Um deles comentou em voz baixa: "Trabalha tanto e nem ganha mais por isso." Daniel ouviu, sorriu discretamente, mas não respondeu. Porque havia aprendido que pessoas maduras não discutem com quem enxerga apenas o presente. Elas trabalham pensando no futuro. Enquanto muitos avaliavam apenas o salário daquele mês, Daniel entendia que Deus estava treinando sua capacidade de liderar. Cada decisão era uma escola. Cada problema resolvido aumentava sua experiência. Cada conflito administrado fortalecia sua sabedoria. Ele não estava apenas organizando uma equipe. Estava construindo uma nova identidade. E identidade vale mais do que posição. Naquela mesma semana, aconteceu algo que colocou seus princípios à prova. Um fornecedor ofereceu uma vantagem financeira em troca de favorecer determinados contratos. Era dinheiro fácil. Ninguém provavelmente descobriria. Bastava aceitar. Durante alguns segundos, sua mente foi tomada por pensamentos conflitantes. Talvez seja uma oportunidade. Talvez ninguém perceba. Talvez isso resolva meus problemas financeiros. Mas imediatamente, outra voz falou mais alto dentro dele. Lembre-se de quem você decidiu se tornar. Daniel fechou os olhos por um instante. Recordou todas as manhãs de oração, todas as páginas que havia lido, todas as vezes em que pediu a Deus um caráter firme. Percebeu que aquela proposta não era apenas uma tentação financeira.
Era um teste de identidade. Muitas vezes, imaginamos que Deus prova nossa fidelidade apenas nos momentos difíceis. Mas, frequentemente, os maiores testes chegam quando surge a oportunidade de conquistar algo de maneira errada. Daniel respirou profundamente, olhou nos olhos daquele homem e respondeu com serenidade: "Agradeço sua proposta, mas minha paz vale mais do que qualquer quantia de dinheiro." O fornecedor insistiu. Falou sobre vantagens, disse que todos faziam aquilo, prometeu ganhos rápidos. Daniel apenas levantou-se, apertou sua mão com educação e foi embora. Ao sair daquele prédio, sentiu uma paz impossível de explicar. Seu bolso continuava igual, mas sua consciência estava leve. Naquele momento, lembrou-se das palavras de Jesus: "Que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?" Essa pergunta atravessa os séculos porque continua atual. De que serve conquistar riqueza destruindo o próprio caráter? De que adianta alcançar posições elevadas se para isso você abandona os princípios que Deus colocou em seu coração? Napoleon Hill observava que o sucesso verdadeiro jamais pode ser separado da integridade, porque riquezas conquistadas sem princípios carregam dentro delas a semente da própria destruição. Daniel começou a entender que prosperidade não era apenas possuir mais, era tornar-se melhor. Era desenvolver uma mente equilibrada, era aprender a servir antes de liderar, era administrar pequenas oportunidades com excelência, era permanecer humilde quando as portas começassem a se abrir. Foi então que criou um novo hábito. Todas as noites, além de revisar suas metas, passou a escrever uma única pergunta em seu caderno: "Hoje minhas escolhas fortaleceram ou enfraqueceram a pessoa que desejo ser?" Essa pergunta transformou suas decisões, porque percebeu que cada escolha, por menor que parecesse, estava moldando sua identidade. Quando escolhia falar a verdade, fortalecia seu caráter. Quando escolhia estudar em vez de desperdiçar tempo, fortalecia sua disciplina. Quando escolhia perdoar em vez de alimentar ressentimentos, fortalecia sua paz. Quando escolhia confiar em Deus em vez de ceder ao medo, fortalecia sua fé. Pouco a pouco, Daniel deixava de perseguir apenas resultados, passava a perseguir transformação. E compreendeu um princípio que carregaria para toda a vida: a riqueza mais valiosa nunca será aquela que entra na sua conta bancária. Será aquela que entra no seu coração, moldando sua maneira de pensar, de agir e de viver. Porque o dinheiro pode comprar uma casa, mas não constrói um lar. Pode comprar um relógio, mas não compra mais tempo. Pode comprar conforto, mas jamais compra paz. Somente uma vida construída sobre fé, caráter, disciplina e propósito permanece firme quando todas as outras coisas passam. Naquela noite, antes de apagar a luz do quarto, Daniel olhou mais uma vez para seu velho caderno. Sorriu discretamente. Pela primeira vez, percebeu que já estava vivendo uma riqueza que ninguém poderia lhe tirar. A riqueza de saber exatamente quem havia decidido se tornar. E foi nesse momento que entendeu que o verdadeiro destino de um homem nunca é definido pelo que ele possui, mas pela pessoa em que se transforma ao longo da caminhada. Os meses passaram. Sem perceber, Daniel já não era o mesmo homem que, algum tempo atrás, caminhava pelas ruas carregando medo, insegurança e dúvidas sobre o próprio futuro. Sua casa continuava simples. Sua rotina ainda exigia esforço. Os desafios não haviam desaparecido completamente. Mas havia algo que nenhuma dificuldade conseguia roubar dele: sua paz. E essa paz não havia surgido porque todos os seus problemas terminaram. Ela nasceu porque sua confiança já não dependia das circunstâncias, dependia de Deus. Existe um momento na vida
em que você compreende que a verdadeira prosperidade não começa quando o dinheiro entra na conta. Ela começa quando a ansiedade deixa o coração, quando você para de correr desesperadamente atrás de tudo e passa a caminhar com propósito. Quando deixa de competir com os outros e começa a vencer a si mesmo. Daniel havia aprendido isso. Naquela manhã, ao chegar ao trabalho, foi chamado até a sala do diretor da empresa. Durante alguns segundos, imaginou que tivesse cometido algum erro. Respirou fundo. Fez uma breve oração em silêncio. Entrou. O diretor levantou-se da cadeira, caminhou até ele e pediu que se sentasse. Depois de alguns instantes, disse algo que Daniel jamais esqueceria. Tenho observado você há muito tempo. Daniel ficou surpreso. Achava que quase ninguém percebia seu esforço. O diretor continuou. Enquanto muitos reclamavam, você trabalhava. Enquanto outros procuravam culpados, você apresentava soluções. Enquanto alguns buscavam reconhecimento, você ajudava pessoas sem esperar nada em troca. Recebi comentários positivos de clientes, recebi elogios de colegas, vi projetos que você organizou, observei sua postura e cheguei à conclusão de que pessoas assim são difíceis de encontrar. Daniel permaneceu em silêncio. Seu coração batia forte, não por causa da oportunidade que imaginava estar chegando, mas porque naquele instante lembrou-se de todas as manhãs em que acordou antes do amanhecer. Lembrou-se das noites em que estudou enquanto todos descansavam, das vezes em que escolheu fazer o certo quando seria mais fácil escolher o caminho errado, das lágrimas derramadas em oração, dos dias em que ninguém acreditava nele. Tudo aquilo passou diante de seus olhos como um filme. O diretor então sorriu. Gostaria que você assumisse uma nova posição na empresa. Será uma grande responsabilidade. Também será um grande desafio, mas acredito que você está preparado. Daniel abaixou a cabeça por alguns segundos, agradeceu, aceitou e saiu da sala. Ao fechar a porta, não comemorou com gritos, não correu para contar a novidade, apenas caminhou lentamente até um lugar tranquilo, olhou para o céu e agradeceu a Deus, porque compreendeu algo extraordinário. A promoção não havia começado naquela sala, ela começou meses antes. Na primeira manhã em que decidiu vencer a preguiça, na primeira página que leu enquanto outros desperdiçavam tempo, na primeira oração feita com sinceridade, na primeira vez em que escolheu permanecer honesto quando ninguém descobriria o contrário, na primeira decisão de continuar caminhando mesmo sem enxergar resultados. Foi ali que seu destino começou a mudar. As oportunidades apenas revelaram aquilo que já havia sido construído dentro dele. Essa é uma verdade que poucas pessoas compreendem. O mundo recompensa aquilo que Deus já transformou em silêncio. As pessoas costumam admirar apenas o resultado. Ninguém vê as renúncias, ninguém vê as lágrimas, ninguém vê as madrugadas, ninguém vê os momentos em que você quase desistiu, mas decidiu continuar. É exatamente como acontece com um diamante. Antes de revelar seu brilho, ele suporta enorme pressão. Sem pressão, permanece apenas uma pedra comum. Sem disciplina, o talento permanece adormecido. Sem fé, o potencial nunca floresce. Sem perseverança, os sonhos morrem antes da colheita. Napoleon Hill dedicou sua vida ensinando que pensamentos aliados a um propósito definido e sustentados por uma ação persistente podem transformar completamente a realidade de uma pessoa. A Bíblia ensina que tudo aquilo que o homem semear, isso também colherá. Quando unimos essas duas verdades, compreendemos um princípio eterno. Você colhe aquilo que planta, mas também colhe aquilo que insiste em cultivar todos os dias dentro da sua mente e do seu coração. Se planta medo, colherá paralisia.
Se planta ressentimento, colherá amargura. Se planta disciplina, colherá crescimento. Se planta generosidade, colherá respeito. Se planta fé, colherá esperança. E quando essas sementes são regadas diariamente com oração, trabalho, perseverança e obediência, a colheita sempre chega. Talvez não no tempo que você imaginou, mas exatamente no tempo em que estará preparado para sustentá-la. Daniel compreendeu que sua maior conquista nunca foi o novo cargo. Também não seria o aumento de salário que receberia. Sua maior conquista foi descobrir que Deus havia transformado seu caráter. Agora ele possuía paz quando outros viviam ansiosos. Esperança quando muitos desistiam. Sabedoria para tomar decisões, humildade para continuar aprendendo, gratidão pelas pequenas bênçãos. Essa riqueza permaneceria com ele para sempre. Anos depois, muitos perguntariam qual havia sido seu segredo. Alguns imaginariam que tivesse conhecido as pessoas certas. Outros acreditariam que tudo aconteceu por sorte. Haveria quem dissesse que ele estava no lugar certo na hora certa. Daniel apenas sorria, porque sabia que nenhuma dessas respostas explicava sua história. Seu verdadeiro segredo nunca foi um atalho, foi uma decisão. A decisão de permanecer fiel quando ninguém estava olhando. A decisão de continuar estudando quando não existiam aplausos. A decisão de proteger sua mente de pensamentos negativos. A decisão de confiar em Deus quando tudo parecia impossível. A decisão de agir quando o medo dizia para esperar. A decisão de construir um caráter que o dinheiro jamais pudesse comprar. E talvez seja exatamente essa decisão que esteja faltando para transformar a vida de alguém que ouve esta mensagem neste momento. Talvez Deus tenha permitido que você chegasse até aqui não por acaso. Talvez você tenha enfrentado perdas, rejeições e atrasos, porque ainda estava sendo preparado para algo maior. Nunca considere o tempo de preparação como tempo perdido. As maiores árvores passam anos fortalecendo suas raízes antes de oferecer sombra. Os maiores rios percorrem longos caminhos antes de alcançar o oceano. As maiores histórias da Bíblia também foram escritas através de homens e mulheres que aprenderam a esperar, obedecer e confiar. José esperou, Davi esperou, Moisés esperou, Abraão esperou. Mas nenhum deles desperdiçou o tempo da espera. Todos permitiram que Deus moldasse seus corações antes de entregar suas promessas. Faça o mesmo. Proteja sua mente. Fortaleça sua fé. Leia mais. Ore mais. Aprenda mais. Sirva mais. Trabalhe com excelência, mesmo quando ninguém estiver observando. Seja íntegro quando seria mais fácil negociar seus princípios. Escolha a disciplina quando a preguiça parecer confortável. Escolha a coragem quando o medo tentar controlar suas decisões. E, acima de tudo, lembre-se desta verdade todos os dias da sua vida. O silêncio nunca foi um sinal de que Deus se esqueceu de você. Muitas vezes, o silêncio é o lugar onde Ele está construindo a versão mais forte, mais sábia e mais próspera de quem você nasceu para ser. Porque os destinos que realmente transformam o mundo, quase sempre, começam longe dos aplausos, escondidos no silêncio, onde apenas Deus pode ver a obra sendo realizada. E é exatamente nesse lugar que os milagres mais profundos começam. Se você chegou até aqui, quero que faça uma última reflexão antes de encerrar este vídeo. Feche os olhos por alguns segundos e pergunte a si mesmo: quem eu estou me tornando todos os dias? Não quem as pessoas dizem que você é, não quem as circunstâncias tentam fazer você acreditar que é, mas quem Deus sonhou que você fosse desde o princípio. Talvez hoje sua vida ainda esteja em silêncio. Talvez ninguém reconheça seu esforço. Talvez você esteja lutando sozinho, enfrentando desafios que ninguém conhece. Mas nunca se esqueça de uma verdade poderosa. As maiores transformações acontecem longe dos aplausos.
Foi no silêncio que homens e mulheres extraordinários fortaleceram sua fé, moldaram seu caráter e prepararam o caminho para uma vida de propósito. Continue acreditando, mesmo quando não enxergar resultados. Continue estudando, mesmo quando parecer que ninguém valoriza seu esforço. Continue orando, mesmo quando o céu parecer silencioso. Continue plantando boas sementes, porque toda colheita começa muito antes de aparecer aos olhos. Lembre-se, Deus não está apenas preparando bênçãos para você. Muitas vezes, Ele está preparando você para receber as bênçãos sem perder sua essência. E essa preparação vale mais do que qualquer recompensa imediata. Se esta mensagem tocou seu coração, permita que ela continue alcançando outras pessoas que também precisam de esperança. Inscreva-se no canal, porque aqui você encontrará conteúdos que fortalecem a mente, renovam a fé e despertam o propósito que existe dentro de você. Deixe o seu like, pois esse simples gesto ajuda esta mensagem a chegar a pessoas que talvez estejam pensando em desistir neste exato momento. E escreva aqui nos comentários uma frase que represente sua decisão a partir de hoje. Você pode escrever: "Meu destino está sendo transformado no silêncio." Ou compartilhe aquilo que mais marcou seu coração durante este vídeo. Eu faço questão de ler os comentários, porque acredito que cada testemunho pode inspirar alguém a continuar sua caminhada. Obrigado por dedicar este tempo ao seu crescimento. Que Deus fortaleça sua mente, renove sua esperança, ilumine seus caminhos e lhe conceda sabedoria para permanecer firme, mesmo quando ninguém estiver olhando. Que sua fé seja maior que seus medos, que sua disciplina seja mais forte que suas desculpas e que seu propósito conduza cada passo da sua jornada. Nunca se esqueça, o mundo pode não enxergar o que está acontecendo hoje, mas Deus vê cada oração, cada lágrima, cada renúncia e cada passo dado com sinceridade. E no tempo certo, aquilo que foi construído em silêncio florescerá de uma maneira que você jamais imaginou. Nos encontraremos no próximo vídeo. Até lá, permaneça firme, cuide da sua mente, fortaleça sua fé e continue caminhando. O melhor da sua história ainda está sendo escrito.